Obrigado. Bom, então a discussão hoje vai se falar sobre reabilitação funcional pós-Covid. Uma motivação dessa reunião é porque todos nós estamos encontrando aí situações em que ou você pega Covid ou algum paciente seu tem Covid, e é importante que você se coloque apto a entender um pouco do que está acontecendo com esse pessoal. Eu vou tentar fazer um levantamento. Originalmente, essa aula é designada para durar 8 horas, então preparem-se aí, porque ela é uma versão short, que vai deixar muita coisa aí sem ser coberta, mas pelo menos alguns princípios nós vamos discutir, tá bom? E acho que já vai valer a pena. Primeiro aspecto é entender que o evento da segunda onda é uma realidade, então isso deve acontecer, e se a gente seguir muito o comportamento que os Estados Unidos têm apresentado, e nosso padrão é muito semelhante ao deles, eles já estão vivendo isso, o aumento do número de casos, o aumento do número de mortes, depois de um arrefecimento dos eventos. Nós estamos aqui em Goiás, por exemplo, numa fase em queda, quando você compara com São Paulo, que já está em estabilidade. E a notícia hoje da mídia é que 8 estados já começam a apresentar taxas de crescimento. Então, antes disso passar, nós devemos ter um novo incremento de fatores, e isso é meio que, do ponto de vista científico, indiscutível que deve acontecer algo semelhante. Nós estamos aí numa fase verde em São Paulo de liberação de cinemas, por exemplo, de teatro, mas a gente acredita que depois das eleições muita coisa deve mudar aí de novo, então nós não estamos livres do problema ainda. E nós vamos falar um pouquinho do problema em si, que é essa questão do pós-Covid. Um ponto que é importante quando a gente pensa em funcionalidade é entender... Olha o microfone, pessoal, por favor, aí. Um ponto mais importante quando a gente pensa em funcionalidade é entender que a forma de lidar com a doença mudou. E mudou muito. No sentido de a gente entender que em março, abril, maio, os pacientes eram entubados com muita precocidade. Isso tem mudado, e quando a gente muda esse padrão, muda-se também a forma de lidar com as perdas funcionais. Então, nós vamos discutir diversos prismas aqui, mas um deles hoje é quando eu escrevi esse editorial junto com a minha colega lá de São Paulo, Jaqueline, a gente colocava se seria possível a ventilação não invasiva. Hoje a gente tem certeza que sim, é possível, que ela é benéfica e que, essencialmente, esses pacientes devem passar por trials aí de ventilação não invasiva antes de serem entubados, porque a hora que ele é entubado, você se torna meio passageiro de um processo, e nem sempre esse processo é conduzido de maneira que te garanta a estabilidade e uma sobrevida digna. Então, se a gente pensar um caso que a gente lidou aí no hospital, uma paciente aqui que tinha 10 dias de evolução da doença, 52 anos, com doença autoimune prévia e com dispneia aos mínimos esforços. Ela estava em cânula nasal a 5 litros por minuto. Discutiu-se a questão da intubação com relação à ventilação não invasiva com ela, lá no começo de agosto. Essa paciente foi, a princípio, tratada com ventilação não invasiva, mas chama a atenção dos senhores que, mesmo na não invasiva, ela se mantinha taquipneica com sinais de desconforto. Então, a gente estava discutindo em se intubava, se colocava não invasiva. Na não invasiva, ela não se manteve estável, tranquila, e aí, naturalmente, no racional de muitas pessoas, ela deveria ser entubada. Nosso hospital evoluiu nesse sentido e pensou na cânula de alto fluxo, na cânula nasal de alto fluxo, que nos fornece a oportunidade de dar uma FO2 de até 100%, o ar aquecido e com uma velocidade que a gente determina que vai gerar, entre aspas, uma certa pressão nas vias aéreas. Quando ela foi colocada em KNAF, se a gente vê a série de gasometrias, ela se mantinha, a princípio, com uma certa alcalose ventilatória, sinal de desconforto, de taquipneia, e depois, com o passar dos dias, ela foi mantendo um quadro de estabilidade, e os senhores percebam na PO2 uma tendência à estabilização, até de melhora, demandando aqui diminuição dos fatores de FO2. Por que eu estou mostrando isso? Porque essa paciente tinha 10 dias de evolução, estava muito desconfortável e seria intubada. Ao passo da intubação, sedação prolongada, estado de choque, reposição volêmica, droga vasoativa, e cria-se um estado que a gente pode chamar em muitos momentos de tempestade perfeita, não só a tempestade inflamatória do Covid, mas também a situação da assistência, que pode, em alguns momentos, exagerar em algum aspecto ou faltar em outros, a gente fica suscetível a muitos eventos. Essa paciente, vejam a discussão aqui nessa foto, ela na cama, ainda em KNAF, vocês não estão vendo o rosto dela por razões óbvias, mas 8 dias depois da discussão de intubação e 18 dias após o início dos sintomas, ela estava na cama conversando com a gente, com parâmetros gasométricos bastante razoáveis, e aquela discussão. Essa paciente não intubada, ela estava ainda se alimentando, ao microfone, por favor, gente. Ela estava ainda se alimentando, sozinha, com possibilidade de fazer exercício. Como vocês veem aqui, uma imagem recente da UTI, esse paciente não Covid, mas vejam que situação.
ele com um helmet, fazendo exercício enquanto na não invasiva, e numa outra condição, você imagina que isso se associa diretamente à manutenção de funcionalidade. Então, nesse princípio, manter um paciente na não invasiva dá margem para que a gente possa trabalhar esse paciente e minimizar os prejuízos que ele sofreria. Então, a discussão, se a gente pega um trabalho que eu estou participando e a gente está levantando nas UTIs os pacientes que passam por não invasiva, nós já estamos com 81 pacientes catalogados que fizeram uso de VNI na insuficiência respiratória secundária ao COVID, e percebam o seguinte, pessoal, nessa pequena coorte de 81 pacientes, o uso de não invasiva evitou a intubação em 71,6% dos casos. Então, imaginem que, do ponto de vista de desfecho funcional, você impede sedação prolongada, impede depressão muscular fundamental, que leva a prejuízo funcional importante. E a discussão é que quem ficou entubado, e alguns morreram, a mortalidade do grupo entubado foi de 56%, já antecipo a vocês, e eles passaram 20 dias, mais ou menos 12, ou seja, a gente com 40 dias de internação, e quando a gente vê o grupo não invasiva, 11 dias. Então, pacientes que em março, abril, maio, junho seriam entubados, passaram a receber não invasiva, e ela foi extremamente efetiva em evitar a intubação orotraqueal e minimizar o prejuízo funcional. É importante dizer que esse número de 71 tem se replicado no mundo, valores que a gente encontra com não invasiva, que na Itália chegam a 89 a 91% dos casos de intubação, que eram intubados em março, abril, maio, que não estão sendo mais intubados, grandes pesquisadores estão mostrando a mesma coisa. Então, parece que a não invasiva veio para ficar e as equipes têm que saber lidar com isso. E quando a gente pensa em prejuízo funcional, sem dúvida nenhuma, ela faz muita diferença. O ponto fundamental das síndromes pós-Covid, das sintomas que a gente tem, é que a fadiga está entre eles. E a queixa de fadiga prolongada, nesse processo que a gente chama de fadiga, de síndrome pós-Covid, ela é muito forte. Chamar a atenção de vocês, fadiga, dispneia, ou seja, a sensação de desconforto respiratório, para o diagnóstico, eles contam do screening diagnóstico, mas quando a gente vai ver na evolução da nossa apresentação, esses fatores são os que mais se prolongam e vai entrar um terceiro fator, que é dor. Então, esses pacientes têm uma queixa dolorosa importante, queixa de fadiga precoce, dor articular, dor torácica, é uma coisa muito forte e uma prevalência muito importante disso. Se a gente lembrar que na questão da doença do coronavírus, do SARS-CoV-2, muitos pacientes vão evoluir com disfunção pulmonar importante, com hipoxemia severa, e já antecipando a vocês, a hipoxemia é inimiga da musculatura. Quanto mais hipóxico, maior a tendência à proteólise. É interessante notar o aspecto de que quando esse paciente é entubado, toda a literatura é clássica em dizer que ele passa 2, 3 semanas ou mais em pressão positiva. E vocês vão ver a repercussão disso do ponto de vista funcional. Outro aspecto importante é que, uma vez entubado, suscetível à pneumonia associada à ventilação mecânica e outras, o risco de tromboembolismo pelo imobilismo e pela inflamação é muito maior, a disfunção cardiogênica secundária até mesmo a pressões muito altas nos ventiladores, porque a gente sabe que, na prática, muitas equipes assistenciais de terapia intensiva não respeitam os conceitos de ventilação protetora, que impedem uma sobrecarga pressórica nos pulmões e que acabam causando repercussões hemodinâmicas severas. Mas um ponto fundamental é que o SARS-CoV-2 é uma doença que tem um estado pró-inflamatório, hiperinflamatório, e a gente sabe que essa inflamação, nas discussões todas que eu tenho participado, se associa à mortalidade. E essa questão da inflamação vai ser muito discutida por mim aí nos próximos slides, porque ela tem papel fundamental na gênese do catabolismo muscular, da disfunção sistêmica que leva à limitação funcional. Se a gente vai discutir isso e pensar em ventilação mecânica prolongada, existe um estudo clássico da New England Journal of Medicine que mostra em 2007 que a presença de ventilação mecânica se associa a uma disfunção muscular importante. Então, os senhores percebam aqui, pacientes em ventilação mecânica entre 18 e 69 horas, 18 e 69, comparados a quem fica 2 a 3 horas, então estou falando de menos de um dia. Olha o diâmetro transverso de uma fibra do grupo que está em ventilação por 2 a 3 horas e olha o diâmetro transverso de um paciente que está entre 18 e menos de 3 dias de ventilação mecânica. O que esse paper mostra de maneira muito elegante é que existe uma hipotrofia severa das fibras lentas, fibras vermelhas, das fibras rápidas, fibras brancas, e esse diafragma se torna extremamente disfuncional após um período de ventilação mecânica. Guardem essa informação, porque os senhores vão perceber em breve o tamanho que isso, prejuízo na musculatura ventilatória, causa para tolerância aos exercícios pós-internação
prolongada em ambiente crítico sob suporte ventilatório invasivo. Então, sem dúvida nenhuma, a ventilação mecânica leva a uma hipotrofia severa da musculatura ventilatória, particularmente do diafragma, o que eu estou afirmando aos senhores vai se associar diretamente à limitação funcional tardia. Isso é preocupante, porque quando a gente vai para a literatura e pensa num paciente entubado e sedado, pensando no que vai acontecer pós-Covid, até mesmo o tipo de sedação interfere na resposta muscular. E a gente sabe, todos os guidelines que nos orientam a fazer sedação no paciente entubado, a gente sabe que no Brasil a escolha pelo Dormonide é muito forte, né? E pela questão de custo, pela questão de prática. E aqui um estudo que discute o Propofol como sedação prolongada, e a pergunta desse estudo já deixa muito claro para a gente a questão: será que o uso de Propofol continuamente na sedação se associa à miopatia do doente crítico? E eles colocam o fato de que o Propofol, por exemplo, é extremamente associado à miotoxicidade. E essa questão, quando a gente pensa, nos leva ao que a gente chama de miopatia da doença crítica. E eu vou dar um exemplo para vocês já já, e de quanto a gente pode mensurar isso. Vejam os pacientes que começaram usando Propofol no dia 1, estavam com 4,1 de CPK, de creatinoquinase, que é um marcador de catabolismo muscular. E no dia 5, eles já estavam com 25 de creatinoquinase. Então, a gente começa a entender uma degradação importante desses miócitos em geral. Isso se associa a um estado de defeito de membrana e essas enzimas que moram dentro do miócito caindo na circulação. Então, é indiscutível que o tipo de sedação causa miopatia. E eu posso antecipar aos senhores, todas as sedações, seja o Dormonide, seja o Propofol, sejam outras, inclusive o Precedex, né, que seria num momento mais voltado para o desmame, né, todos eles têm um fator miotóxico. Aqui vocês veem a coloração das células apoptóticas do paciente no dia 1 e no dia 5. Percebam que no dia 5 eu já tenho essa coloração rosada que se associa diretamente à miotoxicidade. Eu estou falando de dia 5. E se você pensar que esses pacientes vão passar um período lá entubados de 2, 3 ou mais semanas, isso significa que uma degradação muscular importante com literalmente suicídio celular pela questão miotóxica dos sedativos que são usados no ambiente crítico. É um problema mundial, mas no Brasil isso é muito forte porque eu antecipo a vocês o Dormonide, né, o Dormire, seja qual for a variação do benzodiazepínico, ele tem um fator miotóxico ainda mais importante que o do Propofol que eu estou apresentando para vocês. Outro ponto importante é que entra a sedação prolongada. E a gente sabe que o ambiente crítico tem que fazer uma gestão digna do nível de sedação. E isso muitas vezes não é feito. Então, o paciente tem que ser mantido sedado, mas não desligado da tomada. E quando a gente encontra um paciente com uma escala de sedação, como a Richmond-Hess, -3 ou menos, isso se associa literalmente a uma depressão muscular importante. Uma UTI que faz sedação de qualidade mantém o paciente o mais próximo do RAI zero que ela puder. Ou seja, o paciente mesmo sedado, com nível de sedação, ele se mantém contactuante, ativo e capaz de realizar as suas atividades. Eu já vi isso acontecendo, isso é possível e, lógico, de acordo com o estado da doença, a gente tem que saber manejar essa sedação para evitar a sedação profunda. Por quê? Se o paciente fica muito sedado, ele passa por uma desativação neuromuscular que leva a uma degradação extremamente importante. Como é que é isso, então? A Critical Care publicou já em 2012 um dado que nos mostra que com o passar dos dias do paciente, simplesmente em repouso, né, mesmo fazendo fisioterapia passiva, mesmo fazendo fisioterapia contra a resistência, vocês num período de 9 dias. Então, se você pensar que a perda de músculo é extremamente importante, e se você já fez academia e se buscou a retomar sua musculatura ou crescer seus músculos, você sabe o tanto que esse processo é desconfortável e duradouro, você tem que treinar muito para conseguir um pequeno ganho. Você sabe que muitas pessoas jovens, para ganhar músculo, fazem uso de suplementação importante, anabolizantes e coisas do gênero, e você pensa então numa pessoa de 60 anos que passa um período importante entubada, que vai perder a sua reserva muscular de maneira importante, e a gente tem que lembrar o quê? Os níveis de sedação inapropriados causam isso de maneira muito mais significante. Bons serviços de terapia intensiva se preocupam com guidelines que visam lidar com a prática clínica, que lida com delírio, imobilismo, interrupção de sono e agitação e sedação.
É interessante notar que nós temos 5 pontos fortes aqui. Se a gente pega essa sedação, por exemplo, veja que interessante. Eles dizem para a gente, use o Propofol em relação ao benzodiazepínico, por exemplo. Né? Isso chama atenção. E vocês viram que o Propofol é miotóxico. Recomendam a sedação com menos benzodiazepínico, e eu tive lá no passado e eu pude ver que eles não usam, simplesmente é proscrito, não tem dormonide na UTI. Então, assim, chama muita atenção da dicotomia que existe, porque a sedação está ligada, e eles deixam muito claro nos melhores serviços, um guidelines, chama PADS, eles deixam muito claro, sedação leve, o paciente contactuante e fazendo um manejo próximo dos níveis de sedação. Outro ponto importante é a questão da mobilização precoce, que tem que ser feita, né? Isso também é indiscutível, só que você só consegue benefício se você tiver o paciente contactuando. As questões de mobilização passiva, pessoal, aquele paciente está desligado, dobra, estica o braço dele, a perna, isso aí não traz benefício clínico, né? Mantém, evita encurtamento, deformidade, mas não traz mudança de sobrevida, de funcionalidade. E eles colocam claramente o aspecto que a pessoa tem que ser mobilizada precocemente com frequência e níveis de sedação mais leves, dentre outros fatores que eu não vou discutir hoje, mas entender que existe uma diretriz e que todo serviço que se preza deve seguir esses 5 pilares aqui, porque os pacientes têm prognóstico muito melhor e se minimiza a síndrome pós-cuidado intensivo, que a gente pega do inglês a sigla PICS, né, que é uma coisa muito frequente e muito discutida no mundo hoje. Então, nessa primeira fase da aula, nós estamos falando sobre pacientes que tiveram COVID e acabaram sendo entubados e alternativas de assistência que poderiam minimizar complicações. Se a gente pensar na intubação, na inflamação, é muito comum o estado de choque. O estado de choque, em muitos momentos, vai demandar, por razões óbvias, o suporte de vasopressores e, num segundo momento, de inotrópicos. A literatura também é muito clara em mostrar para a gente que o suporte com vasopressor se associa diretamente, independente de outros fatores, com perda de massa muscular. Então, se a gente for pensar no suporte de drogas que esses pacientes recebem, já mostrei para vocês que a sedação prolongada, a inativação das unidades motoras com bloqueadores neuromusculares, leva a uma hipotrofia extremamente severa num período inferior a 10 dias. Se você pensar no diafragma, num período inferior a 3 dias. O uso de droga vasoativa se associa diretamente a catabolismo muscular e prejuízo funcional com o aumento da fraqueza muscular adquirida na UTI. E a gente sabe que com o passar dos dias em ambiente crítico, esse paciente está sujeito à infecção secundária, o estado de choque séptico, choque cardiogênico, choque circulatório e qualquer outro tipo de choque. Esse paciente em algum momento pode começar a usar droga vasoativa, isso vai se associando a um pior prognóstico. O COVID-2 é uma doença extremamente hipoxêmica, né? A característica primária dela é a hipoxemia. E estudos clássicos também mostram para a gente, e quando o paciente entra em síndrome de angústia respiratória, síndrome de desconforto respiratório, né, esse paciente tem piora cognitiva e ele pode sofrer atrofia cerebral. Então, esse trabalho de 2006, muito elegante, mostra para a gente o seguinte: vejam, a incidência de alterações tomográficas ou na ressonância, mas esse estudo trabalhou com tomografia, demonstrando atrofia dos giros, né, aumento dos sulcos, alargamento dos ventrículos, numa proporção extremamente importante. Vejam esses dois exemplos. Pacientes com desconforto, com imagem cerebral, com comprometimento cognitivo na avaliação neuropsicológica, eles tinham atrofia cerebral significativa, é evidente aqui o alargamento dos ventrículos, e você perceba que mais da metade deles tinha alteração radiológica. Então, chama a atenção que a hipóxia funciona como gatilho para desmielinização, para degradação dos neurônios, e você tem perda estrutural de substrato. Nessas condições, quando seu parênquima é deprimido, você sabe muitas vezes que a recuperação se torna impossível. Então, nos quadros macro em que você tem degradação, isso chama atenção. Por que eu estou mostrando isso? Como é que você vai ter um bom controle motor se você tem prejuízo cortical e subcortical, que são as camadas que iniciam o planejamento do movimento e refinam esse movimento em vocês? Então, o evento hipóxico, que é uma característica muito forte do COVID, se associa à degradação encefálica em muitas situações, e não precisa nem só COVID, não. Qualquer paciente que passe por desconforto está sujeito a isso. E quando a gente vai para as matérias do Times aqui, vocês vejam a discussão que se tem hoje, eu sinto como se eu tivesse demência, eles chamam de névoa cerebral. Isso tem acontecido e tem sido discutido demais. Então, eles dão exemplos de pacientes que eram extremamente rígidos nas suas funções. Nesse exemplo 1, esse indivíduo foi para Paris, uma coisa que ele sempre quis fazer, e ele simplesmente esqueceu completamente da viagem após o evento COVID, que no caso dele não teve internação. Então, imagina uma doença que causou uma alteração
cortical tão significante com relação à perda de memória. Outra paciente que teve como sintomas náusea e tosse, se tornou confusa e esquecida e no pátio da garagem dela, onde só tem um Prius, que é o carro dela, ela não conseguia reconhecer o carro dela. Aí você fala, bom, será que isso aqui é traumático? Tem algum fator? E outros exemplos, enfermeiros que esqueceram as rotinas que ele prestava há mais de 20 anos, e assim vai. E todo mundo falando, se eu pudesse, eu não voltava a trabalhar. Então, a reportagem que é feita pela mídia leiga coloca essa névoa no cérebro com sintomas de alteração de cognição, confusão, perda de memória, dificuldade de foco, tontura, fadiga e outros, né? Isso está sendo colocado para vocês aqui agora, porque chefes de unidades pós-Covid, que pegam os pacientes em sistema de reabilitação pós-Covid, estão relatando isso aos milhares e não às centenas, não em casos relatados isolados, mas eles têm sido muito fortes nessa discussão. Eu vou mostrar mais para vocês. A discussão passa por que isso tem acontecido, mas a hipótese que mais tem força é a questão imunológica. Os linfócitos do indivíduo, as células do sistema imunológico da pessoa, reconhecem o germe agressor, no caso SARS-CoV-2, cria-se anticorpos para o SARS-CoV-2, mas você entra num padrão de alto consumo e os seus linfócitos, suas células imunes, começam a atacar tecidos que foram infectados pelo Covid e a partir dali mesmo, você removendo o vírus do tecido, a célula continua atacando esses tecidos. Então você tem uma hipótese fisiológica, nós vamos discutir um pouco mais disso já já. A questão do SARS-CoV-2, do Covid, das infecções virais importantes, de novo, na síndrome pós-Covid, tem sido discutida a alteração neuropsicológica, neuropsiquiátrica. E nessa discussão, pessoal, eles colocam a questão dos pacientes mais graves nessa revisão sistemática, com delírio associado ao tempo de permanência em UTI, e isso se liga muito a desfecho de depressão, ansiedade, fadiga e estresse pós-traumático. Então, se o paciente estiver na UTI com COVID, o screening para delírio, aquilo que faz parte de um dos pilares daqueles 5 que eu mostrei, é muito importante. Tentar minimizar o delírio é fundamental. Eu sempre falo a mesma coisa. Quando você pega esses pacientes na UTI, eles ficam sedados, quando eles acordam, eventualmente, pouca gente conversa com eles, e quando eles abrem os olhos sem conseguir se comunicar, eles estão olhando para o teto branco, né? Que ninguém, quando eu falo para vocês assim, quem gostaria de morrer numa UTI olhando para um teto branco sem ninguém conversar com a gente? A resposta é ninguém. Aí o que nos ameniza é falar assim, não, mas ele está sedado, ele não está sentindo nada disso. Quando num ambiente assistencial ideal, se mantém sedação, se conversa com o paciente, se mantém uma sedação leve, se conversa, minimiza delírio, minimiza droga, se pensa em interação medicamentosa, em imobilização precoce, interação com o ambiente, verticalização do paciente, para tentar minimizar isso. Chamar atenção para vocês que nos estados pós-doença, alguns fatores são importantes. 12% de irritabilidade, veja, 20% de fadiga nessa amostra, distúrbio de sono em 100%, labilidade emocional em mais de 20%, estado depressivo e outros fatores que são muito observados nas infecções pós-Covid, isso em revisão sistemática com meta-análise, ou seja, pico da pirâmide de evidência, deixando claro que o estado de alteração neuropsiquiátrica é muito frequente nessa população. Isso tem sido discutido também nesses cursos que eu tenho feito, e eles colocam sintomas prolongados, como lidar com isso. Esse cara aqui foi muito curioso, que ele tinha tido Covid, e ele fala, olha, eu sarei, eu estou bem, mas quando eu vou respirar, meu peito dói a cada respiração. Ele fala, é como se tivesse uma faixa elástica ao redor do meu tórax, e ele não foi entubado, não foi internado, nada disso. Ele fala, não consigo mais subir escadas como eu subia, ele vai colocando essa questão, e ele deu um exemplo de um paciente dele que passou por desmielinização após o Covid. Então, a paciente de 54 anos, com sinto desconforto, que foi entubada, interromperam a sedação após o segundo dia, mas ela evoluiu com uma encefalopatia. Fez uma ressonância no dia 7 e tinha ali uma desmielinização importante com prejuízo cognitivo e funcional significante. Então, esse screening neurológico é muito importante nesses pacientes e a gente sabe, muitas vezes, que isso passa subdiagnosticado, porque quando você tem uma imagem macro como essa, é fácil. Mas se você pensar que essa desmielinização pode acontecer em nível microscópico, que a hipóxia pode levar a alteração funcional, sem necessariamente que você tenha uma alteração de imagem. E aí você tem um prejuízo importante. Se você pensar naquelas síndromes que foram descritas nos jogadores de futebol americano, quem assistiu Um Homem Entre Gigantes sabe que no macro as tomos e ressonâncias vinham normais nos jogadores de futebol americano, mas nas biópsias que foram feitas depois, eles descobriram alterações em nível celular.
Então, nas questões COVID, é importante pensar que isso pode sim estar presente em cefalopatias crônicas secundárias a uma agressão aguda ou agressões de repetição, no caso a hipóxia prolongada por muito tempo associada à doença trombogênica, que diminui demais a função nutricional desses tecidos, isso ainda associado ainda a uma vasculite, que pode prejudicar ainda mais a função neuronal. Se eu pensar em funcionalidade, pessoal, no mundo já se discute isso, e eu tenho recomendado isso nas aulas que eu dou também, sobre usar scores funcionais com pacientes que tiveram COVID. E esse aqui foi publicado no Blue Journal, e eles colocam para a gente o seguinte: qual a escala? Essa escala já foi validada para o português, é uma escala simples e de fácil aplicação, não se assustem com esse slide, porque a versão em português deixa claro o screening que você deve fazer com o seu paciente em consultório. Então, a primeira pergunta: você consegue se morar sozinho sem qualquer assistência de outra pessoa? Se a resposta for não, ele cai numa limitação funcional grave. Então, a pessoa era rígida, jovem ou qualquer situação, e hoje ela não consegue mais morar sozinha. Você fala, isso é raro? E a resposta é não, isso é frequente. Eu tenho encontrado isso em consultório, conversando com colegas do Brasil e de fora do país, a gente vê que isso tem acontecido numa proporção de, digamos, de 10 a 20% dos casos. Isso é descrito, a pessoa perde habilidades fundamentais. A outra pergunta é assim: sim, eu consigo morar sozinho, mas tem coisas que você não consegue mais fazer, e o grau de funcionalidade moderado, o grau 3, coloca ela aqui. Quanto maior o grau, mais complexo é o processo de reabilitação. E lembrando, ela já está curada do Covid, ela já tem anticorpos, ela não tem mais infecção viral ativa, e as pessoas falam, bora, vamos trabalhar. Qual que é a orientação do nosso país? Depois do primeiro sintoma, em 14 dias volta ao trabalho, se você for atleta, em 10 dias volta a jogar, né? Mas nem todo mundo tem uma resposta semelhante. Então, entender, se a pessoa, ela fala, tem coisa que você não consegue mais fazer, ela fala, não, dou conta. Mas aí a pergunta que vem depois é, você tem algum sintoma, depressão, ansiedade? Se for sim, ela já cai em limitação funcional. Você precisa evitar postergar alguma coisa, refletir se vai fazer ou não? Sim, tem coisas que eu deixo, dá um tempo, demora mais tempo para fazer, ela vai caindo aqui. Por que isso é importante? Porque você vai tendo meta. Se o cara está 2, ele não pode evoluir para o 3, ele tem que puxar para o 1. E uma reabilitação bem feita vai tentar motivar isso. Então, qual que é o time? A cada semana na reabilitação se pergunta de novo a escala. Como você está? E o cara tem que estar 2, se ele tiver 2, ele ficar arrastando 2 um tempão, você tem que reavaliar o que você está fazendo, porque você espera melhora. Né? Você tem que fazer uma reavaliação e buscar multidisciplinaridade para conseguir chegar onde a gente busca. É a mesma coisa, o esquema de fluxograma é a mesma questão do questionário. É o mesmo esquema, só que você pode usar o 4, não consigo morar sozinho. 1, eu vou lá e dou conta de fazer a maior parte das coisas, mas eu tenho algum sintoma de dor, ansiedade, e assim vai. O 0 tô legal. 0 é exceção, 0 não é maioria. E nós vamos ver quando o 0 acontece com mais frequência no decorrer da aula. Então, nessa discussão, ainda falando de síndrome pós-Covid, é o que eles colocam do long haul Covid, essa questão de a carga que eu tenho que carregar. E eles colocam um poema dessa paciente que está passando por isso na Neurology agora, recém-publicado. Meu corpo dói, meu coração bate correndo, né? O tórax dói, o coração bate com força, o corpo dói, meu coração acelera, eu não consigo, dificilmente eu me mexo, eu tenho uma fadiga muito precoce, confusão mental, não consigo lembrar o nome do meu cachorro, eu perdi meu sono, meu apetite, né? Meus pés formigam, minhas orelhas ficam zumbindo, é o fator desse fardo a longo prazo. O que é que se coloca? Sintomas autonômicos nesse long haul COVID, que é a taquicardia aos esforços leves, ou mesmo só em pé, né? Essa questão dos suores noturnos, a desregulação da temperatura, gastroparesia e constipação, e a vasoconstrição periférica com palidez cutânea. E eles colocam a etiopatogenia disso, muito associada a causas que a gente não conhece direito, mas o potencial maior na discussão é a resposta imunológica persistente. Então, é como se o paciente evoluísse com uma doença autoimune depois do COVID, que se volta contra o nosso próprio organismo e mantém sintomas tardios, né? Então, essa é uma discussão muito forte. E aí entra um ponto protetor, é importante que a gente discuta isso. Não dá para questionar, os papers estão saindo aí em série, a questão de que quem tem um melhor condicionamento cardiorrespiratório prévio à infecção acaba tendo um fator extremamente protetor. Então, essa discussão hoje é muito forte e os trabalhos estão sugerindo isso fortemente. Já temos estudos aí de magnitude mostrando a mesma coisa. O que se coloca? A gente sabe quem tem obesidade, sobrepeso, diabetes, né, resistência à insulina, tem uma inflamação crônica subclínica. Isso é descrito na literatura o tempo todo.
E essa inflamação crônica subclínica acaba te causando um estado pró-inflamatório pelas citocinas que circulam em você e te coloca perto de uma zona que a gente chama de inflamação. Essa questão predispõe uma resposta frente à inflamação que vai desencadear um potencial, como se fosse assim, a grama está seca, né, nessa época que a gente está passando aqui em Goiânia, e você bota um foguinho, rapidamente espalha esse fogo com muita intensidade. E o que se discute muito, e se discute com evidência, não é só nível de evidência de especialista, mas descrito em casos, é que o treinamento físico moderado e os níveis de condicionamento físico reduzem o risco, a duração e a severidade das infecções virais em geral. E isso tem efeito positivo também na função pulmonar, não porque recupera mais rápido, mas porque impede a inflamação e a infecção pulmonar. Eu vou mostrar como para vocês. Então, considerando o efeito positivo do exercício, né, nesses marcadores imunológicos, a gente tem isso muito bem descrito, ter um bom nível de condicionamento físico prévio é imunoprotetor em quem tenha contato com o SARS-CoV-2. Então, se a gente pensar numa época pandêmica, que as pessoas fazem menos exercício, esse é um baita de um problema de saúde pública, porque quando a gente pensa em fator protetor, o que se discute é o seguinte: condicionamento físico prévio, treinamento físico moderado frequente, aumenta, por exemplo, a resposta à vacinação. A discussão se vai ser chinesa, russa, Oxford, seja o que for, as cargas de proteção não chegam a 100%. Mas o que se sabe? Quem treina regularmente tem uma imunomodulação positiva e uma melhor resposta à vacinação, o que é extremamente desejável. Isso aí também, quando você treina regularmente, você diminui a sua inflamação a longo prazo. Você tem uma resposta anti-inflamatória exacerbada ao invés de uma resposta pró-inflamatória. Isso também aumenta os marcadores imunológicos que te protegem de câncer, isso também está muito bem descrito, do HIV, que responde muito melhor para quem treina, que vai ter muito menos evolução da doença cardiovascular, diabetes, piora cognitiva e outros, inclusive a obesidade. O que se discute? A questão que o perfil de citocinas que é induzido pelo exercício, ele é anti-inflamatório. Então, para dar o exemplo, a interleucina 6, pessoal, é uma interleucina pró-inflamatória quando é liberada pelas suas vísceras, por exemplo. Mas quando a interleucina 6 é liberada pelo músculo no exercício, a interleucina 6 que vem do músculo é anti-inflamatória. Então ela tem um papel extremamente protetor. E essa interleucina 6 liberada pelo músculo é liberada durante o exercício, é o que a gente chama de miocina, e a gente tem estudado muito isso. Então, se eu pensar em treinamento físico para proteger você de infecção e minimizar sintoma, essa fisiopatologia está muito bem descrita. O treinamento físico diminui o número de receptores por onde o vírus iria se encaixar, isso minimiza a agressão, porque você vai ter literalmente menos portas de entrada para o vírus. Um segundo ponto importante é que você aumenta a concentração de citocinas anti-inflamatórias, o que bloqueia a sua entrada na zona inflamatória, que é catabólica. Um terceiro ponto importante é que a gente aprendeu, quando estudou a fisiopatologia do Covid, que o SARS-CoV-2 tem uma afinidade pela enzima conversora de angiotensina e seus receptores. E o lance é, essa enzima conversora de angiotensina, quando ela forma angiotensina 2, e a gente entende muito bem que a angiotensina 2 é vasoconstritora, ela também é extremamente pró-inflamatória. Quando você tem altos níveis de angiotensina 2, você entra de pé, de sola, na inflamação, que leva você à degradação tecidual, levando você, por exemplo, sabendo-se que nossos pulmões são praticamente o local onde a angiotensina 2 é produzida, né, pela presença da ECA, você sabe que isso está ligado diretamente à inflamação, febre, tosse, fibrose e degradação de parênquima com vidro fosco e tudo aquilo que vem. Agora, quando você treina, você aumenta a expressão de uma enzima chamada MP quinase, que faz com que a angiotensina 2 não entre na inflamação e vá se converter em angiotensina 1,7. Qual a diferença da angiotensina 2 para 1,7? A angiotensina 1,7 ela é anti-inflamatória e protege o parênquima da inflamação. Então, olha o benefício de se treinar. E é o que eu tenho falado, nunca como na pandemia, estando muito tempo trancado em casa, mas religiosamente o exercício tem sido parte da minha rotina, da rotina das pessoas que me cercam, porque a gente sabe o tanto que esse papel é protetor. Então, é entender o efeito protetor, diminuindo resposta agressora, diminuindo a inflamação, e isso, então, coloque seus pacientes para treinar. Por quê? Porque a gente está lidando com uma questão de reinfecção, por exemplo. E a gente já sabe, no começo, que a reinfecção era uma teoria, hoje ela já é comprovada. E já se sabe que a reinfecção pode matar. O caso da Holanda deixou isso muito claro. Então, se você está discutindo quando vai sair a vacina, se o cara começar a treinar agora do jeito certo, não é só caminhar, esse cara vai ter uma melhor resposta vacinal. Se esse cara começar a treinar e ele for reinfectado, ele vai ter um risco de eventos muito menor. Agora, quem se manter sedentário, ele está com os dois pés no problema, por todos os aspectos que a pandemia nos faz pensar. E, literalmente, eu tenho
cavucado essas informações com muita energia. Desde 94 já se sabia disso. Quem treina em nível moderado tem menor infecção de via respiratória. Então, de novo, é fundamental que você coloque as pessoas que você gosta, seus pacientes, e se você pensar no mandamento que ama o próximo como a ti mesmo, espero que você incentive todo mundo a começar a fazer uma avaliação funcional para que eles possam começar a fazer exercício. É o tipo de assistência que eu não consigo entender como é que não se presta para o paciente, sabe? Essa questão de restrição, ficar só em casa, flerta com a imbecilidade. A gente tem que colocar essas pessoas para se mover, porque isso é protetor. A gente sabe, e não vou entrar nesse mérito hoje, porque nós temos um público específico, todo mundo tem visto isso de maneira até frequente demais, começou a saturar, as repercussões que são causadas pelo Covid do ponto de vista cardiovascular. E são várias, mas lembrando que a hipóxia é um baita gatilho para agressão funcional, essa zona hiperinflamatória deflagrada particularmente pelo mastócito, né, que acaba sendo muito exacerbado nessas infecções virais. Então, dentro dessa discussão, você pode ter um monte de eventos cardiovasculares, e aí entra essa questão, se a hiperinflamação é um dos gatilhos e a hipóxia também, isso tudo é muito depressor e agressor para o seu sistema cardiovascular, não só, como eu mostrei, para os neurônios, para os músculos, é importante que você entenda qual é a viagem da assistência hoje, qual é a única droga que mudou desfecho. Todo mundo sabe, quando o paciente entra na resposta hiperinflamatória, ele entra em falência cardiogênica, ele entra em síndrome da resposta inflamatória sistêmica, estado de choque, sem desconforto, ele tem toda uma protrombose. Então, nessa discussão, qual é o tratamento que mudou desfecho? Corticoide. O corticoide é fantástico, mudou mortalidade. O Recovery mostrou isso, pessoal. Quando a gente usa o corticoide, né, e aqui no Recovery, que foi o estudo mais pujante aí do assunto, é a questão da dexametasona. Diminuiu mortalidade. No estudo do Recovery, a mortalidade para quem foi para entubado era 41%. No Brasil, chega a 90% em alguns lugares, né? Quem usou oxigênio, 25%. E quem não usou nada, tem casos leves, 13%. Agora, chama atenção para a entrada do corticoide nesse processo. Então, quando começaram a dar dexametasona por 10 dias, o que aconteceu? Mudou-se desfecho. Como? Diminuiu a mortalidade em 1/3 em quem estava na ventilação mecânica, em 1/5 em quem estava em oxigênio suplementar, e não mudou desfecho para os casos mais leves. Então, por que eu estou falando de corticoide na reabilitação funcional, pessoal? Porque você tem um NNT muito bom, uma morte prevenida para cada 8 pacientes com ventilação mecânica, para cada 25 em oxigênio terapia. Então, tem que se usar. Ótimo. E o esteroide está ligado, então, à diminuição de mortalidade para quem estava em oxigênio e mais ainda, chegando a 35% menos mortalidade para quem foi entubado. Mas qual é o problema? O uso de corticoide se liga diretamente à agressão muscular. Então, salva a vida. Mas veja que coisa importante. A adoção do glicocorticoide te coloca numa cascata que é sempre aquela que a gente discute nas aulas de perda de força. Eu estimulo a degradação proteica, sem entrar no mérito fisiopatológico, que não é o dia hoje, mas eu estimulo a degradação proteica e aumento e diminuo a sua capacidade de síntese. Então, traduz isso na prática. Eu tiro a minha propriedade anabólica e estimulo a minha propriedade catabólica. Então, salva-se vida com corticoide. Maravilhoso. Porém, não tem jeito. O uso de corticoide se associa a curto prazo, inclusive, à degradação muscular. Você muda a cascata molecular que dificulta muito a sua síntese proteica. Então, o corticoide é um baita de um problema para o pós-operatório, para o pós-funcionalidade, para a questão de pegar o paciente que sobreviveu. Ele sobreviveu graças ao corticoide muitas vezes, e a assistência toda, lógico, mas ele tem uma disfunção muscular importante. Então, é mais um desafio para a gente pensar, e quando eu vou fazer o screening, usou corticoide? Opa, por isso que a gente não pode ficar incentivando corticoide para todo mundo, porque seria um absurdo, a despeito das campanhas que alguns colegas aí insistem em fazer de maneira pouco racional, na minha visão. Então, quando eu penso na lesão miocárdica, também já se discutiu isso exaustivamente, a questão da agressão que o COVID tem sobre o miócito, a gente até colocou esse ponto, e se associa à mortalidade pela disfunção de bomba, pela miocardite, por eventos como esse. Há relatos de casos muito bem descritos de infarto com supra, tudo bem, o COVID pode ser o indutor disso, ruptura de placa, mas também alterações com elevação padrão semelhante ao infarto, com supra de segmento ST, e quando iam para a mesa de hemodinâmica, as coronárias livres. Então, entender que o COVID tem esse aspecto agressor ao cardiomiócito, que causa alteração funcional, semelhante a uma obstrução coronariana, mas sem obstrução coronariana. Então, você tem um paciente que tem uma agressão indiscutivelmente importante, e nessa situação, chegando a cursar com um eletro como esse que vocês veem aí. É interessante mostrar que quem tinha a oclusão da coronária
tinha troponina sempre maior do que quem não tinha oclusão da coronária. Lógico que é uma série de casos, mas a gente vai começando a refletir nesse sentido. Claro que na assistência do dia a dia, o risco de trombo intracoronariano aumenta, o risco de ruptura de placa aumenta, lógico, mas também os eventos que tem, chegando na mesa, o CAT branco secundário aí é uma agressão em nível celular e não em nível perfusional. E isso tem que ser considerado também porque na reabilitação, esse coração não infartou, você não tem relato de infarto, mas você tem uma agressão funcional que pode causar um prejuízo semelhante àquele de uma cardiomiopatia isquêmica, né? Pela agressão celular que você sofre. Então, tudo isso tem que ser considerado na reabilitação, o risco, a disfunção ventricular, a diminuição da capacidade funcional, que aumenta o risco desses pacientes. E se eu penso nessa agressão, a gente tem relatos aí na JAMA também, estudo que foi revisto, inclusive, mas o padrão se mantém. Vejam a questão na ressonância tardia, pessoal. Pacientes assintomáticos ou com sintomas leves, né? Quando a gente foi avaliar eles 70 dias depois por ressonância, no primeiro relato desse estudo, 58% de alterações na ressonância magnética, com padrão de alteração no realce tardio, edema, cicatriz, e esses dados foram revistos, e eles publicaram um retreat aí do processo, mas isso aqui não foi inferior a 30%. Então, você está sujeito a esse evento ainda 70 dias em pacientes com sintomas leves. E aí, a imagem é clássica de mostrar para a gente o derrame, o realce pericárdico, que a gente vê aí em amarelo, né? O realce epicárdico nas faixas brancas aqui, isso tudo ligado a uma agressão. E 3 desses pacientes dessa série de casos, pessoal, tiveram evolução de coração normal e rígido para disfunção ventricular. E quando a gente olha para isso e foram estudar por biópsia esses 3 miocárdios aí, encontraram nenhum vestígio de vírus, porém, na coloração, um monte de linfócito ativo atacando diretamente os cardiomiócitos. Então, uma agressão tardia que explica aí um padrão inflamatório secundário aí, semelhante a uma miocardite. A gente começa a pensar que isso não é desprezível. Então, a fisiopatologia tem sido estudada e merece atenção de todos nós aqui para pensar no que vai acontecer. Além disso, as mortes convencionais também aumentaram em tudo quanto é lugar, né? Então, esse estudo foi reeditado agora, trazendo os dados de julho, mas vejam aí, a morte por doença cardiovascular aumentou, a morte por diabetes aumentou em toda a faixa que vai lá de Boston até Baltimore, isso aí acontecendo pesadamente, a gente sabe que isso aí também vai ter demandas por reabilitação. Então, 400, 350% de aumento das outras doenças que não tinham gatilho direto da causa respiratória. Então, esses pacientes têm potencial e necessidade de reabilitação, de exercício de assistência. Outro ponto importante, a pergunta que sempre me fazem é quando voltar a treinar após o diagnóstico de COVID? E essa é uma questão que tem vários guidelines que têm saído, até um bem recente da JAMA, nessa última janela aí de publicações. Mas chama atenção que para a pessoa que não tem vida normal, pode fazer exercício. Agora, a pessoa que tem COVID positivo, pessoal, e assintomático, a recomendação é essa: descanso por 2 semanas. Descanso por 2 semanas. O COVID positivo assintomático, descanso por 2 semanas, depois pode reassumir aos poucos a atividade. Agora, teve sintomas leves, esse paciente tem que passar também por 2 semanas de descanso, e a orientação é que ele passe, mesmo após o sintoma leve, passe por um screening aí com um cardiologista para poder ser liberado. Se tiver normal, vai voltando aos poucos. Se tiver troponina ultrassensível alterada, por exemplo, alterações no eco, aí você vai se investigar miocardite e vai ter suspensão das atividades num período não inferior a 3 meses. Agora, se o sintoma for significante, aí entra um outro lado, que é se ele tem sintomas significante, durante a hospitalização tem que estar com imagem cardíaca, troponina ultrassensível, se estiver normal, aí sim ele vai passar por convalescência 2 semanas, fazendo reavaliação, retomar aos poucos. Se tiver alteração, vai para protocolo de miocardite. Agora, uma coisa importante é a visão dos holandeses sobre isso. Eles têm um screening que eu achei muito legal e a gente tem que pontuar para os clínicos aqui do grupo. Primeiro, as considerações cardíacas, a hipoxemia é gatilho de lesão, o infarto pode acontecer, a resposta inflamatória sistêmica do paciente que passa por UTI, a isquemia micovascular, a miocardite e o estado de hipercoagulação. O que eles colocam para o atleta? Eles colocam que ele deveria esperar de 7 a 14 dias para voltar. O que o mundo tem usado? 10 dias do primeiro sintoma, volta. E chama atenção para vocês, no mundo inteiro o futebol está rolando, e a gente sabe que até agora teve um atleta do Santos, o Raniel, que teve uma trombose, né, aqui em Goiás, inclusive, mas da grande gama de pessoas que se infectam, o nível de eventos é muito baixo, confirmando de parte aquela hipótese de quanto maior o condicionamento, menor a repercussão, né? Então, essa questão do exercício como protetor. Agora, o que esse guideline holandês me dá que é muito legal? A questão de sintomas. Se você tem sintomas assintomáticos, né?
ou sintomas locais, dor de garganta, a garganta um pouquinho irritada, né, o nariz escorrendo um pouquinho, começou a espirrar um pouquinho, mudou um pouquinho o cheiro, esse cara não precisaria nem fazer screening. Passou o sintoma, bola na rede e volta a jogar, né? Agora, se o cara tem sintomas que a gente chama de sintomas regionais, tosse seca, né, expectoração, dificuldade de espineia, dor torácica, dor de cabeça, aí ele deveria passar por um screening por um profissional. E se o sintoma é sistêmico, mais ainda. Então, a mialgia, a artralgia, então, nesses pacientes que nem foram hospitalizados, mas tiveram sintomas regionais ou sistêmicos, sintomas que ele refere numa magnitude superior, deveria se fazer uma avaliação antes da retomada ao exercício. O que se coloca, então? Algumas bandeiras vermelhas no eletrocardiograma sugestivas de complicação, que é ataque cardial repouso, que é muito frequente, né? Então, investigação pelo cardiologista. As outras alterações que estão aqui, eu não vou entrar no mérito agora pela questão do tempo, mas eu tenho paper e aula, eu posso mandar no grupo depois para vocês. A miocardite é um evento importante e, nesses casos, o protocolo de miocardite pede claramente um afastamento até liberação, que é uma liberação que vai levar, em média, 6 meses para que possa acontecer, né? Então, para quem foi hospitalizado, mas não teve injúria do miocárdio, retomar aos poucos, fazendo uma avaliação, e para quem foi hospitalizado com lesão miocárdica, aí um screening muito completo, antes que ele pudesse retomar a atividade esportiva. Pensando em função pulmonar, eu mesmo já escrevi sobre isso, a questão da piora da ventilação. Então, o pulmão, quando o paciente tem foco, vidro fosco, e esse vidro fosco tem uma magnitude importante, isso te associa à necrose hemorrágica, você tem uma resposta inflamatória importante, com deposição de fibrina, com exudação, com vírus dentro dos alvéolos, das células epiteliais alveolares, e essa condensação sempre é muito importante, ligada a uma disfunção funcional. Além disso, alterações do sangue, né, que vão diminuir o transporte de oxigênio, a hipercoagulabilidade, a hipercoagulação, que leva você a um quadro protrombótico, tudo isso é importante. A menor oferta de oxigênio para os tecidos, que é um dos gatilhos do vidro fosco da tomografia, né? Então a gente sabe que isso acontece também. E essa disfunção é tardia, ela persiste. Né? Outro ponto importante, trazendo desgraça atrás de desgraça, é pensar na questão da descompensação glicêmica nesses pacientes. Então, pessoas com diabetes chegam até 10 vezes mais eventos complicadores do que pessoas sem diabetes. Um ponto importante que tem a ver com a trombogênese desses pacientes é que a gente sabe que o SARS-CoV-2 altera muito a função pancreática, aumenta a resistência à insulina, só a infecção pelo SARS-CoV, o que puxa para a hiperglicemia. E a hiperglicemia é um gatilho violento para a trombogênese, para a lesão de múltiplos órgãos secundária a essa trombogênese. Então, controlar a glicemia estreitamente nesses pacientes é bastante interessante e deve ser feito com minúcia no ambiente crítico, muitas vezes, evitando a hiperglicemia com valores superiores a 150 miligramas por decilitro. Isso é muito importante, seja observado nesses pacientes. A hiperglicemia é muito lesiva e deveria ser controlada estreitamente. Tomar cuidado para não pesar a mão na insulina também, porque a hipoglicemia também faz mal, mas uma monitorização frequente minimiza evento embólico, minimiza a lesão de órgãos-alvo. A gente sabe que a trombose é muito maior em quem tem COVID, não vou entrar no mérito agora, mas quando o cara tem sim desconforto secundário ao COVID, 11,7 contra 2,1 em quem não era COVID. Então, a mesma doença sem desconforto, no COVID, dando quase 6 vezes mais trombose, então isso chama atenção. Isso você vê nos achados aqui na New England, você veja a perfusão de um pulmão com COVID, trombos intravasculares, diminuindo aqui você vê em azul a aeração e em vermelho a perfusão. Então você veja, a aeração relativamente normal, mas a perfusão deprimida quando a perfusão normal acompanha cada alvéolo. Então você sabe, uma disfunção também na área de troca com aumento da ventilação não acompanhada de perfusão muitas vezes. Então, você usa pressões altas que o paciente está hipoxêmico, você acaba não tendo benefício porque você já tem hipoperfusão pulmonar, você bota pressão muito alta, esgana muito mais isso aqui ainda e o paciente não melhora. Então, quem trabalha com ambiente crítico tem que saber esse tipo de coisa também para não cometer esse tipo de erro. Volta para a atrofia, para a gente entrar agora na fase final, numa discussão que se fala assim, se perde muito músculo, e quando a gente vai avaliar o paciente com COVID, a disfunção é assim, será que ele tem prejuízo na perfusão tecidual em quem tem limitação funcional? Se você associar, por exemplo, DPOC com IC, e o paciente pós-COVID tem pulmão fibrosado, né, tem disfunção cardiovascular muitas vezes, a literatura já deixou claro isso para a gente. Um paciente com DPOC e IC associado a um paciente normal, olha o normal quando ele faz exercício, ele aumenta o débito, perfunde periferia. O paciente com IC e DPOC tem uma diminuição de débito cardíaco aos esforços, não consegue se manter funcionando.
Outro ponto é o consumo de oxigênio. A pessoa normal oferta oxigênio aos poucos para os tecidos. O paciente com COVID vai ter muito menos fluxo muscular para essa musculatura, depois se ele evoluir com disfunção cardiogênica e pulmonar associada, que é muito comum nesses pacientes. Então, menos débito, menos sangue na musculatura, consequentemente, o aumento precoce do lactato. As pessoas normais demoram para aumentar a curva lática no decorrer do tempo e os pacientes com IC e DPOC aumentam muito rápido. Então, disfunção perfusional, disfunção funcional nessa população. Lembra do pulmão que ele perde muita musculatura, perde diafragma? Entra em ação que a gente chama de metaborreflexo. O que é isso? O Robin Hood da musculatura respiratória. O que é isso? Quando você começa a fazer exercício, e vamos entender as máscaras e o Covid aqui agora, você está correndo, você quer sangue na tua perna, por exemplo. Você quer que o débito vá para a tua perna para te manter funcionando. Olha o que acontece na pessoa que está fazendo exercício e tem um pulmão normal. Ela faz exercício, uma parte do sangue vai para as pernas para manter a perna funcionando. Olha o que acontece quando você ajuda essa pessoa a respirar com uma ventilação não invasiva durante o exercício, por exemplo. O que acontece? Você ajuda o pulmão a expandir, ele vai precisar de menos sangue na musculatura porque você está enchendo o pulmão pelo paciente. O que acontece? Vai mais sangue para a perna. Entende o que eu estou falando? Se eu diminuo o trabalho do diafragma, ele vai precisar de menos sangue para ele, vai poder mandar mais sangue para a perna para você tolerar mais o exercício. Por outro lado, se você pensar num paciente que tem COVID, que tem uma disfunção ventilatória, que acaba fazendo mais esforço para funcionar, o diafragma vai sequestrar muito sangue para ele, é o que a gente chama de metaborreflexo, e vai ir para o perfundir periferia. O que acontece então? A perfusão das pernas no esforço é menor. Então, quando você vai correr de máscara e tem uma resistência para você ventilar, é isso que acontece. Menos perfusão na perna, fadiga precoce, porque o esforço do diafragma é maior e o corpo não é bobo. Se você está trabalhando com força seu diafragma, vai ter uma aferência para o centro de controle da circulação que vai falar o quê? Diafragma é prioridade em relação ao quadríceps. O que ele começa a estimular, então, na eferência? Vasoconstrição periférica, que vai causar prejuízo de performance. Por quê? Em detrimento do quadríceps para manter você vivo ventilando. Esse é o metaborreflexo. Por que isso é importante? Às vezes o cara tem uma limitação funcional, o que você tem que fazer com ele? Treinar o diafragma. Você bota um resistor de carga para que ele possa respirar contra a resistência e treinando o diafragma, você vai melhorar a capacidade do diafragma extrair oxigênio e aí você consegue melhorar a performance. O cara treina só diafragma e corre mais na esteira, porque o diafragma treinado vai puxar menos sangue para ele, podendo distribuir sangue para a musculatura esquelética. Então, quanto maior a disfunção cardioventilatória desse indivíduo, maior a necessidade de treinamento específico para melhorar a resistência desse indivíduo. Isso é feito, a gente já tem isso publicado. Aí no hospital, por exemplo, o cara passa por uma avaliação de pressão inspiratória máxima, recebe uma prescrição de exercício contra a resistência e sai do hospital com um volume corrente maior, por exemplo, em relação a quem não treinou no momento da alta. Então, a reflexão para a gente que isso é possível, é uma realidade e muda desfecho funcional. Outro ponto é reabilitação na COVID na fase 3, que também merece discussão. Veja o que se fala aqui, ó. Primeiro aspecto, essas alterações pulmonares estão presentes em 80% dos casos em graus maiores ou menores, macro-microvasculares, macro-microvisíveis nos exames de imagem. O que se sabe? Essa piora da troca gasosa, ela piora muito mais em quem sobreviveu à UTI, mas quem não passou por UTI também tem eventos como esse. O ponto importante é assim, o médico que recebe esse paciente muitas vezes não considera a questão da síndrome pós-cuidado intensivo. Fala, sobreviveu, vamos embora. E nem sempre é assim. Você tem que saber que é um evento que existe, que demanda atenção e que você tem que conhecer. Essa síndrome multifatorial compromete músculo, ventilação, coração, perfusão, tudo isso altera. E o que se sabe também? A recomendação para exercício não supervisionado, que se faz em casa, que você vê nas campanhas aí, começa a se mexer em casa, a literatura é clássica de falar que isso não funciona, pessoal. Tem que ter alguém perto para fazer você fazer direito. Todo mundo sabe disso, né? Quando você quer fazer sozinho, o benefício é muito menor do que tendo um professor do seu lado. Então, essas orientações à distância são muito questionáveis, tá? E grandes revistas falam isso. Então, essa reflexão é muito importante. Voltando para a fraqueza, a gente sabe que ela acontece, principalmente quem passa por UTI, o mundo inteiro está preocupado com isso. Nós já vimos esse gráfico, a perda é rápida, a recuperação é muito lenta, e esse paciente que está acamado, fica em casa deitado, ele perde 10 a 15% da força por semana. Se ele ficar imóvel o tempo todo, 50% de força, tem alteração cardiovascular com taquicardia, vasoconstrição, trombose, hipotensão postural. E a gente sabe que o professor Dittmer compara isso num artigo clássico com ficar no espaço. A perda de musculatura, o risco de trombose, tudo isso é muito fator, é muito forte em quem está acamado. Então, minimizar isso é importante. O duro é que a pessoa tem dificuldade para fazer se não tiver alguém monitorizando esse processo, né? A via catabólica é estimulada, mais uma vez,
perda de músculo, você tem a sepse do COVID, a inflamação e imobilismo causando perda de proteína e inibindo a síntese, te leva a uma atrofia pesada, como eu já mostrei com o corticoide. E aí que está o outro problema. Se você tem uma reserva muscular boa e você vai perder 25% disso, ok, você ainda vai funcionar. Mas se você pega um idoso que tem uma reserva muscular muito baixa e perde 25% disso, ele não levanta mais da cama. E aí entra em discussão anabolizante, estímulo, para poder tentar retomar isso. É uma questão muito forte. Vocês viram o Pelé 80 anos esses dias, qual é a discussão? Suplementar o Pelé com testosterona para estimular o ganho de massa muscular, porque ele não consegue andar, e é o Pelé. Imagina uma pessoa normal que passa por uma doença grave. Então, nessa discussão, o que a gente tem feito? Intervenção precoce, a ideia é tentar minimizar o mínimo possível o problema, estimular que esse paciente se mexa o máximo possível. Para ele poder andar na UTI, tem que estar menos sedado. E a gente discute isso o tempo todo. Vocês viram a imagem do começo, a mulher lá com o capacete fazendo exercício. A ideia sempre é essa. E a quarentena é uma desgraça. Quanto mais é acamado, mais frágil, mais idoso, mais risco de morte. Aumenta o risco de morte. Essencialmente, a perda de força está ligada diretamente à mortalidade por doença cardiovascular, a gente sabe disso. E aí vem o sintoma persistente de COVID. Olha que dado importante, pessoal. 60 dias após o primeiro sintoma. O que aconteceu? 12% estavam livres de problema. 12% estavam livres. 32%, um ou dois sintomas. E o que é importante para todos nós? 55% com 3 ou mais sintomas. Quais sintomas? Fadiga, dispneia, dor articular e dor torácica. Então, esse paciente tem dificuldade para fazer exercício. A gente está vendo no consultório a limitação e ela é extremamente importante. A dor tem que ser avaliada, não é só perguntar se dói, não. Né? É aonde dói, quanto dói, e aí você vai graduar essa dor, como a gente costuma fazer aí na UTI. Vai graduar a dor, mas na reabilitação, porque a dor é um fator limitante. E a discussão que entra é, então, quando eu penso em exercício, pulmões machucados muitas vezes. Coração, machucado muitas vezes. Circulação periférica ou pulmonar, trombogênese, vasculite. E o músculo, desretendo, definhando. A disfunção celular acontece. Tudo isso associado vai limitar a capacidade física do indivíduo. E nós temos que intervir em tudo isso. Ou seja, precisa ser especialista para trabalhar com isso. Não é brincadeira. Não dá para mandar o cara para uma academia simples e não dá para você fazer só a avaliação cardiológica sem pensar no macro. E isso tem que ser pensado por todo assistente. Porque entra em discussão qual é a forma de se reabilitar. E o Stanford Hall, quando saiu, é o consenso de reabilitação pós-Covid. O que ele recomendou? Exercícios leves na fase pós-Covid, de 1 a 3 unidades metabólicas. O que é isso na prática, pessoal? É caminhada na esteira 3 por hora. Aí, quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu falei, mas é muito subestímulo. Para ter benefício, tem que ter intensidade. Eles falam para os pacientes pós-Covid retomar levinho o exercício. E aí eu falava, mas será que essa intensidade não é leve demais? E quando a gente vai ver o que é 3 metros, pessoal, em relação aos 9, que é o que traz benefício cardiovascular, diminui mortalidade, é andar moderado, correr, serrar madeira, pular corda, isso aqui que salva seu coração de eventos cardiovasculares. Mas quando a gente vai para o COVID, a recomendação é que ele faça em até 3 metros, é caminhar na manha, varrer um chãozinho. E aí você fala, mas é muito pouco para nível de condicionamento. Só que quando a gente começou a encontrar esses pacientes no consultório, você percebe que para ele, você manda ele andar 3 por hora, ele tem uma fadiga, tremor pós-exercício, intolerância aos esforços, ele não, intervalos entre as séries, ele vai fazer exercício com 1 quilo, ele pegava 10, e ele tem uma dor muscular, tremor no dia seguinte, intervalos de 2 a 3 minutos entre uma série com 10% da carga que ele tolerava antes, e ele não consegue fazer. Então, o paciente sintomático, ele tem que retomar o exercício numa intensidade muito baixa e ir aumentando aos poucos, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Os colegas de São Paulo que estão acompanhando pacientes há mais de 60 dias, em baixa rotação, nessa intensidade de 3 metros, sem encontrar grandes benefícios. A gente está indo bem aos poucos e evoluindo muito gradualmente com o paciente sintomático. Mandar para uma academia convencional não funciona. Lembrar, ele vai trabalhar muito tempo em baixa intensidade para poder evoluir para a intensidade moderada. A capacidade de tolerância dele se torna muito menor. Então, você pega um treinamento convencional, que é carga, 80% da contração voluntária, isso tudo não entra no jogo agora. Você vai ter que fazer um estímulo leve, esperando uma compensação leve, tomar cuidado, porque esse benefício do condicionamento vai levar muito tempo para acontecer. E se você não fizer nada, você acaba piorando a função funcional do paciente, ou se você fizer aquém do que deveria, você não sai do lugar, você não se beneficia. Então, a fisiologia é muito importante nisso. Conhecer os conceitos de força, resistência, prescrição de exercício é muito importante e tem que ter um especialista, volta a falar. Por quê? Quando você vai prescrever, a verdade é que a máscara atrapalha, então você vai ter que pensar nessa pessoa que vai treinar ainda com a máscara que limita a função. E aí você vai jogar o quê?
saber que a pessoa começa a perceber exercício, nós estamos no finalzinho, pessoal, começa a perceber exercício a partir desse momento aqui, em que a fala fica entrecortada. Só que para quem tem Covid sintomático, esse momento acontece aqui. Nos primeiros esforços já tem desconforto, já é difícil fazer, então você tem que trabalhar em nível intensidade por muito tempo até adaptar, readaptar esse organismo. Não dá para mandar o cara para a academia convencional, particularmente os indivíduos sintomáticos. Quem tiver assintomático, vai embora. Mas e quem fica mais assintomático? Quem treinou mais tempo. Se você botar muita intensidade, você estimula proteólise. Quer fazer bem, mas você faz mal. Então você tem que saber respeitar a individualidade do indivíduo sem pesar demais a mão. Né? Você não quer um estresse muito grande, você tem várias ferramentas de prescrição, mas lembrar, esses limiares são muito precoces em quem tem Covid, tem que tomar cuidado. Se o cara for cardiopata, tem que fazer avaliação funcional com teste, você vai ter que prescrever ele leve até poder evoluir, é o ponto nevrálgico aqui da questão. Então, aquelas prescrições originais de 150 minutos por semana, isso tudo vai ser reconsiderado para menos. Ao invés de fazer 30 minutos, faz 6 séries de 5, com intervalos de 1 hora entre elas. Vai depender do paciente. Tudo que a gente sabia está sendo revisto agora. Então, quando a gente vai para o consultório e vai prescrever, tem que calibrar isso muito bem e para não fazer bobagem. Então, você tem a forma de fazer o aeróbio, a forma de fazer o resistido, não vou entrar no mérito agora, mas esses pacientes não devem ser só orientados, eles devem passar por uma avaliação bem feita e isso dá trabalho, leva horas. Beleza, pessoal? Então, desculpa aí, foi mais de 1 hora, o Adriano, a gente começou 7h03 e terminou 8h03. Então, eu voei aqui para poder tentar trazer uma noção, reforçando. A programação disso era para durar 8 horas, a gente falou em 1. Então, tem muito comentário aqui que a gente comeu bola aqui agora. Mas a ideia era poder apresentar para vocês um pouco dessas reflexões aqui e estimular o pensamento de todos aí. É muito importante e tem causado muita limitação. Obrigado aí, pessoal. Acabou. Muito bem, Juliano. Bom, parabéns, viu? Aula excelente, como sempre. Você realmente foi muito eficiente em trazer tantas considerações num tempo tão curto, né? E te agradeço mais uma vez aí pela belíssima apresentação. Nada. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Eu tenho, Adriano. Vai lá, Fernando. Juliano, você falou bem aí dessa recuperação. Agora, nos casos dos pacientes graves de Covid, esses que ficaram internados, entubados, e que merecem uma avaliação cardiovascular antes de voltar a treinar, esses pacientes, assim, têm a necessidade de eu fazer um teste ergométrico, aí 3 semanas depois, pelo que eu entendi que você disse, eu submeter ele a um teste ergométrico máximo ou submáximo para você poder prescrever essa reabilitação? Fernando, Será que eu tenho direito a fazer isso? a resposta é não. Então, assim, se esse paciente tem sinais sugestivos de isquemia, aí vai lá que seja. Durante a internação você percebeu isso? Ok. Agora, esse paciente não tolera o teste de esforço, Fernando. Então, assim, você bota ele no teste, ele vai andar 2 minutos e vai ter que parar. Então, o cara que passou por uma internação, que saiu do hospital muito caquético, muito fragilizado, colocar ele numa prova funcional, ainda mais aqui em Goiânia, que a gente não tem opção de bike. Então, numa esteira, ele não consegue. Se você pensar quem complica mais é o paciente com mais comorbidade, mais pesado, mais idoso, esse cara não aguenta o teste. Para a reabilitação, a gente consegue prescrever em níveis submáximos com segurança usando um talk test, por exemplo. Então, eu não tenho mais segurança com o teste, porque o teste não vai ser máximo. Ele vai ter fadiga pelo componente periférico. Então, não é mandatório para quem passou por internação em ambiente crítico ou mesmo em enfermaria. Beleza. Mais alguém quer falar algo? Deixa eu falar. Pode falar, Cássia. Juliano, parabéns pela excelente aula. Eu gostaria de saber sua opinião sobre o Pilates nesses pacientes. A grande questão, Kessia, eu tenho alguns pacientes que sempre perguntam por que é respiração, é leve, harmônico, mas o professor do Pilates vai ter que entender que o volume do Pilates tem que ser muito leve. Por quê? Porque quando você tem componente isométrico, o cara fica numa mesma posição por 20 segundos. Esse paciente não tolera isso quando ele tem sintomas. Então, assim, retomar só no Pilates
se o professor de Pilates não for, e tem muito pilateiro por aí, como a gente chama, nem todo mundo sabe dosar essa pílula. Então, eu tenho pacientes que foram ao Pilates e falaram, não estou conseguindo. Quando você manda uma coisa leve para o cara, que você fala, bom, vamos começar no Pilates para ver o que acontece. E o cara não consegue nem no Pilates, aí entra um ponto importante, que é assim, eu estou trabalhando como, Kessia? Eu mando esse cara para a sala de musculação. Como ele perdeu muita musculatura, primeiro a gente dá um substrato muscular para ele, respeitando a limitação. Então a gente tem pacientes que estão treinando que eles levam assim, faz uma série de 10 repetições com 20% da carga original que ele fazia e tem que dar um intervalo de 3 minutos entre as séries. E ele ainda sente síndrome pós-treinamento no dia seguinte. Então, às vezes, só o Pilates, sem essa modulação, sem preparar o território antes, então o que é? Primeiro numa sala de musculação, com um profissional ao lado, fazendo bem gradual. Esse treinamento de adaptação vai levar aí, na nossa experiência, não é inferior a 30 dias para poder progredir para as atividades que vão demandar um pouco mais. Porque quem treina Pilates sabe, dá para fazer bem harmônico e bem leve, mas tem algumas posições que são muito desafiadoras, que demandam músculos que a gente não está acostumado a mexer. Então, às vezes... No caso, é um paciente meu que já fazia Pilates, entendeu? Mesmo e aí teve Covid, e aí queria retomar a atividade Pilates. Eu acho que ele pode, mas ele vai perceber e vai depender do nível de sintomas que ele tem. Mas o que eu recomendo? Se ele vai voltar para o Pilates, ele deveria também voltar devagarzinho para a sala de musculação. Então, eu estou trabalhando agora, e particularmente com um estúdio de 2 ex-alunos meus, que eles têm um estúdio. Em cima é Pilates, embaixo é musculação. Então, ele vai com o esposo um dia, faz a musculação levinha, no outro dia ele vai no Pilates, mas bem harmônico, assim, uma coisa bem acompanhada. Até eu comecei a treinar lá para ficar perto dos pacientes, aquela questão de perceber que se você bota ele para esforçar sem ter um arcabouço muscular satisfatório, esse estresse pode ser demasiado. Então, ele pode voltar para o Pilates, mas eu acho que se ele fazer 2 vezes por semana, uma só, se ele fazer 60 minutos, que ele faça 30, 20 inicialmente, a sessão vai ser menor. Ele vai ter que se adaptar aos poucos, principalmente se ele for sintomático. Se ele quiser fazer a mesma coisa que ele fazia antes, ele vai ter muita dificuldade. E ataque cardíaco vem precoce, ataque apneia vem precoce. Eu recomendaria uma avaliação, mas a princípio o que eu acho é, primeiro, começa numa sala de musculação com um professor que tenha noção do processo COVID. Não é todo mundo que tem, né? Então, eu acho isso. Mas é uma opção, sim. Obrigada. Um volume menor. Obrigada. Parabéns. Imagina. Então, mais uma vez, obrigado, Juliana. Acho que a gente vai encerrando aqui, já ultrapassamos as 8 horas. E realmente, cada vez mais você tem mostrado aí o quanto que a atividade física é importante, né? Na prevenção, no tratamento, e acho que isso tem aberto a cabeça cada vez mais das pessoas. Parabéns pela aula, viu? Boa semana para todos, gente. Ótima terça. Até a terça que vem. Um abraço. Abraço.